Central manteve em 13, sei lá quanto, 75 a Selic. Pô, com 13 de Selic, cara, você vai falar, você vai comparar com o que vai dar 13%, entendeu? Ó, isso era uma outra coisa que, assim, talvez fugindo um pouco do papo sobre o governo de São Paulo, mas que eu queria perguntar pro Lula, e talvez você saiba qual que é a ideia. Vocês não gostam muito da ideia do Banco Central independente tomando essas decisões, né? É diferente um pouco esse debate. O Banco Central, aliás, esses dias a gente estava na PUC, né? Com o Lula e com o Meirelles. O Meirelles foi presidente do Banco Central. O Lula falou na frente do Meirelles: você foi um dos presidentes do Banco Central mais independente da história do Brasil. E é verdade, ficou 8 anos lá, com total independência. Uma coisa é a independência do Banco Central, outra coisa é mandato. É você dizer o seguinte: o próximo presidente não vai poder demitir o cara que eu indiquei. Então, esse atual presidente, ele tem um mandato que vai para além de 2 anos do fim do Bolsonaro. Então, o Lula vai herdar um presidente do Banco Central. Isso é um pouco diferente do debate sobre autonomia, entendeu? A autonomia você pode dar, operacional, mas manter o presidente do Banco Central demissível. Se o cara começar a fazer besteira, você demite o cara, mesmo mantendo a independência do Banco Central. E quando você tem mandato, é uma independência um pouco mais radicalizada, porque você não vai poder demitir o cara. Tá bom. Então, mais ou menos, eu imagino que seja isso que o PT, de forma geral, pensa sobre o... Mantém a autonomia, mas, pô, se o cara tá fazendo uma atrapalhada lá, você pode demitir, você pode substituir o cara. Entendi. Embora o Meirelles não tenha sido substituído durante 8 anos. Ele ficou lá 8 anos. Cuidado de falar muito de Meirelles, que todo mundo vai achar que o Meirelles vai ser ministro da Economia e tudo mais. Não, eu tô falando do passado. O futuro, se Deus quiser, o Lula pertence de nomear o presidente do Banco Central. E sobre a tua equipe, tu já pensou em quem vai estar junto contigo no governo e tal? É porque, assim, eu entendo que não seja costumeiro dizer quem são essas pessoas aí logo de cara ou antes de ser eleito e tal, mas eu imagino que vocês já estão pensando nisso daí. E a tua ideia geral de composição de equipe, como é que é? Não, funciona assim. Quando você... Quer dizer, eu já passei por 2 cargos importantes. Né? Ministro da Educação, 7 anos. Prefeito de São Paulo, 4. Então você tem as pessoas, mais ou menos... Você conhece muita gente, né? E São Paulo é um celeiro de quadros técnicos para o Brasil inteiro. A gente tem formação aqui de primeira qualidade. Então, e outra, pela primeira vez... Eu não sou propriamente um candidato só do PT, sabe? Eu sou um candidato do PSB, da Rede, do PSOL, do PV, do PC. Nós ampliamos, Solidariedade agora se juntou, PDT. Eu acho que o campo progressista nunca teve tão unido quanto está hoje, em torno da minha candidatura. Já desde o primeiro turno estava, e agora ampliou. Então, é uma experiência nova que nos dá mais graus de liberdade, e não menos. Que amplia as possibilidades da gente compor um governo amplo aqui em São Paulo. E eu sempre fui da tese, Igor, que assim, eu sou uma pessoa que respeita muito o legado. Tá. Sobretudo importante. Aquele que não é meu. O cara entregou coisas boas. Por exemplo, eu sucedi um ministro que ficou 8 anos no MEC durante todo o governo Fernando Henrique, chamado Paulo Renato Souza. Muita coisa que ele fez era boa. Então nós preservamos, até melhoramos, algumas coisas boas ficaram ótimas. O Fundef, por exemplo, que era um bom programa, virou um Fundeb otimizado. Coisas como avaliação a gente melhorou, várias coisas a gente melhorou, mas respeitando o legado. E nós fizemos coisas novas, também respeitadas pela oposição, que ajudaram a construir. O ProUni não existia, o Fundeb não existia, o Novo Enem não existia, o FIES Enfiador não existia. Tudo isso não existia, mas nós construímos junto com a oposição. Eu acho interessante quando você assume o governo, você dá a tua cara para o governo, mas sem perder de vista que existe uma coisa que é a continuidade das políticas públicas, o aperfeiçoamento delas, e não negar mérito de quem veio antes, sabe? Eu acho que é uma coisa, inclusive, uma forma de você preservar o teu legado é valorizar o que você recebeu. Porque quem sabe o teu sucessor, que você vai ter, uma hora você vai perder a eleição,
o teu sucessor também ter o mesmo procedimento em relação a você. Falar, porra, o Haddad fez coisas legais que eu vou manter. E assim como ele manteve coisas legais que ele recebeu. Então tem um jogo na política que é assim, o que é de governo e o que é de Estado. Tem coisas que são do Estado brasileiro. O Butantan. Por que eu bronqueio com o Tarcísio, com o Bolsonaro? Pô, o Butantan é um patrimônio do Brasil, não é nem dos paulistas, só mais de 100 anos produzindo vacina. Aí você vai lá, porque você não gosta do Dória, você começa a falar mal do Butantan. Cara, sabe, não faz sentido, né? Isso aí não vai levar a gente para lugar nenhum. Eu queria que outros políticos assim também tivessem essa ideia mais forte e dessem voz a isso e se comprometessem com isso, na verdade. Porque a ideia de que só porque o outro cara era de outro partido a gente vai parar tudo, ou a gente vai mudar Horror tudo. isso. É um Isso horror, dá mas preju, acontece pra cacete, né? Acontece. E dá um puta de um preju, porque para obra, parar projeto, começar tudo de novo, cancelar contrato, cara, puta, fazer uma licitação bem feita, puta, fez, pô, preserva, cara, tá bem feito, o contrato tá bem feito, cumpre, entendeu? Obviamente você pode rever coisas, mas, sabe, tem um patrimônio social, isso aí não é teu. Uhum. Você não tá assumindo o governo do Estado para ser dono do Estado. Você tá assumindo uma coisa que tem serviço público, tem burocracia estável, tem, sabe, tem técnicos de grande valor que são da carreira, das várias carreiras de Estado. Sim. Então você tem que ter essa compreensão para fazer as coisas funcionarem. Tu já chegou a mapear alguma coisa, alguma política aqui no estado de São Paulo que merece continuar e ser aprimorada e tudo mais? Tranquilamente. Olha, eu vou fazer uma reforma do ensino médio porque eu quero